Olá, estudantes do segundo ano, professora Luísa Venina, língua portuguesa. Vamos fazer agora a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 1. Já discutimos essas questões, já foi apresentado a vocês o material onde nós comentávamos todos os assuntos abordados e fazíamos uma exposição também das questões. Agora vamos apresentar para vocês algumas sugestões de respostas. Não exatamente você deve copiar a resposta, você deve ler, entender e, a partir do seu entendimento, formular a sua resposta. Essas atividades, essas correções são apenas para nós discutirmos e você compreender aquilo que de repente você não conseguiu. E aí você começa a treinar também a sua capacidade de compreensão e interpretação de texto e formulação de respostas adequadas utilizando as suas palavras. Temos o texto Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Quando eu era pequena, achava que meu país era o melhor do mundo. Cresci cantando uma canção chamada Nada a Invejar, e eu tinha muito orgulho. Na escola, passamos muito tempo estudando a história de Kim Sung, mas nunca ouvimos falar muito do mundo lá fora. Exceto que os Estados Unidos da América, Coreia do Sul e o Japão eram inimigos. Embora eu muitas vezes tivesse curiosidade a respeito do mundo externo, eu achava que passaria minha vida inteira na Coreia do Norte, até que tudo mudou de repente. Uma vasta escassez de alimentos atingiu a Coreia do Norte em meados da década de 1990. No fim das contas, mais de 1 milhão de norte-coreanos morreram durante o período de fome, e muitos só sobreviveram comendo capim, insetos e cascas de árvores. As interrupções no fornecimento de energia elétrica também se tornaram cada vez mais frequentes, então tudo ao meu redor era completamente escuro à noite, exceto pelo mar de luzes na China, logo do outro lado do rio Amirok, perto da minha casa. Sempre me perguntei por que eles tinham luz e nós não. O rio Amarok é bem estreito em determinados locais, o que permite que norte-coreanos secretamente atravessem para o outro lado, mas muitos morrem. Não posso revelar muitos detalhes sobre como sair da Coreia do Norte, mas só posso dizer que, durante os anos difíceis de escassez, eu fui mandada para a China para morar com parentes distantes. Mas eu achei que só ficaria separada da minha família por pouco tempo. Nunca poderia imaginar que levaríamos 14 anos até voltarmos a viver juntos. Na China era difícil viver sendo uma jovem garota sem minha família. Eu não fazia ideia de como seria a vida de como uma refugiada norte-coreana, mas logo descobri que isso não é apenas extremamente difícil, é também muito perigoso, já que refugiados norte-coreanos são considerados na China como imigrantes ilegais. Por isso eu vivia constantemente com medo de que minha identidade fosse descoberta e de que eu fosse repatriada e tivesse um destino terrível de volta à Coreia do Norte. O PET traz para você o significado de repatriação, né? É voltar, retornar à pátria de origem. E a primeira questão, indique qual o tema tratado pelo relato pessoal lido. O que é tema? Qual é o assunto principal desenvolvido nesse texto? Só para relembrar, texto trabalhado aqui é o relato pessoal, nós discutimos sobre esse gênero, falamos do que se tratava e vamos relembrar. É uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Essa informação foi retirada do www.todamateria.com.br. Então vamos lá, qual é o tema tratado por esse relato pessoal? O tema é o drama, as situações vividas por uma refugiada da Coreia do Norte que deixa sozinha em seu país de origem, fugindo da escassez de alimentos e as dificuldades e perigos que enfrenta como imigrante ilegal no país ao qual se refugiou, que é a China. Questão 2. A narradora personagem do texto utiliza a primeira pessoa para escrever o seu texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para um relato pessoal. Quando discutíamos sobre o relato pessoal, na semana anterior, quando falávamos das orientações e discussão das questões, nós falávamos do uso da primeira pessoa. Relato pessoal. Então, o narrador é a pessoa que fala sobre si mesmo, conta um fato marcante da sua vida. Então, utiliza a primeira pessoa. O relato é um gênero que pretende demonstrar as impressões da pessoa mediante fatos marcantes vivenciados, daí o uso da primeira pessoa, que é importante para que o narrador expresse ao leitor não apenas os fatos,
mas também reflexões, sentimentos experienciados, e faz também com que o próprio leitor consiga compreender, consiga entender esses sentimentos, essas experiências, essas reflexões abordadas pelo narrador do texto. 3. Indique qual das alternativas seguintes apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. A diz que é verbos no presente para dar a sensação de algo que acabou de acontecer. Na verdade, em um relato pessoal, os verbos aparecem no passado, pretérito, justamente para evidenciar que foram fatos que já aconteceram. Fatos que aconteceram e marcaram o momento da vida da pessoa. Não é essa. A B diz que o uso da primeira pessoa do plural para retratar o coletivo dos coreanos que querem fugir da Coreia. Primeiro, que não usa a primeira pessoa do plural, é a primeira pessoa do singular. Não retrata o coletivo dos coreanos. Ela fala do momento marcante da sua vida. A narradora fala de si mesma. C. Uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado. D. Falta completa de adjetivações. Essa foi assim muito fácil, né? Uso da primeira pessoa do singular e os verbos no passado. 4. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio, a xenofobia. Você sabe o que é isso? Quando nós discutíamos, eu orientei para que vocês pesquisassem. Antes de tentar responder o texto, você primeiro se orientasse, pesquisasse, ficasse a par do que era a xenofobia para facilitar a escrita do seu texto. Escreva um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Veja bem, não pede para você escrever todo um texto, com início, desenvolvimento e conclusão. Não, introdução, desenvolvimento e conclusão, não. Mas não pede também para você escrever uma única frase. Pede para você escrever um parágrafo. Nesse parágrafo você vai apresentar ideias que, na sua opinião, pode acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Essa é uma resposta pessoal, não tem sugestão para você. Só para ajudar, de repente, vocês não fizeram uma boa pesquisa aí sobre xenofobia, eu vou colocar aqui para vocês, lembrando que isso daqui não é resposta. Isso aqui é só esclarecendo o termo. A xenofobia é a aversão preconceituosa a quem é estrangeiro, de outra cidade, de outra região, de outro país, de outra cultura. O estrangeiro pode causar o medo, o espanto, a curiosidade daquele que não o conhece. No entanto, esses mesmos sentimentos podem ser expressos de maneira desrespeitosa, ofensiva e brutal, causando o que é chamado de xenofobia, que é preconceito contra o estrangeiro. Essas informações estão disponíveis no brasilescola.ol.com.br. Essas foram as nossas atividades da semana 1. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.